Boa noite. Hoje eu e meu grupo a gente vai falar sobre a obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Essa obra ela foi escrita na década de 1930. Ela é uma crítica ao governo federal, do autor para com o governo federal, né? Foi escrito na transição da República Velha para o Estado Novo. Traz a história de uma família de retirantes, composta pelo pai Fabiano, pela mãe Sinha Vitória, pelo filho mais velho, pelo filho mais novo e pela cachorra-baleia. Ela retrata com muita força e realismo a vida do sertanejo diante da seca e da miséria. A família vive no sertão nordestino, fugindo da seca em busca de melhores condições de vida. A narrativa do livro acompanha o ciclo de sofrimento e esperança dessa família, mostrando como a seca e a pobreza, a falta de oportunidade desumanizam as pessoas, tirando delas até mesmo a capacidade de sonhar e se expressar. É uma história circular. O livro começa com a família fugindo da seca e termina com a família fugindo da seca. Um dos trechos do livro que mais me chamou a atenção, ele se encontra logo no primeiro capítulo. Foi um trecho que me assustou com a brutalidade do que foi retratado, mas também trouxe a curiosidade para prosseguir com a leitura. É um trecho que fala do pai Fabiano sobre um dos filhos. Começa com o pai falando: anda excomungado. E o narrador: o pirralho não se mexeu. E Fabiano desejou matá-lo. Tinha um coração grosso. Queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. A seca parecia-lhe como um fato necessário, e a obstinação da criança irritava-o. Certamente, esse obstáculo miúdo não era culpado, mas dificultava a marcha e o vaqueiro. Precisava chegar, só não sabia onde. Fabiano meteu a faca na bainha, guardou-a no cinturão, acocorou-se, pegou no pulso do menino que se encolhia, os joelhos encostados ao estômago, frio como um defunto. Aí a cólera desapareceu, e Fabiano teve pena. Impossível abandonar o bichinho aos bichos. Eu não tinha como marcar no Kindle, então tem post-its com os trechos do livro que me chamam a atenção. O trecho também que se encontra no primeiro capítulo que me chamou bastante atenção, que vai editar o ritmo da obra e o estilo de escrita do autor, se passa logo depois que o narrador fala que a família matou o papagaio para consumir a carne que eles estavam precisando. E esse trecho fala: ordinariamente, a família falava pouco, e depois daquele desastre, viviam todos calados. Raramente soltavam palavras curtas. O autor ele é conhecido pelo seu estilo seco, direto e preciso. Ele evita floreios e adjetivos. Escreve com frases curtas e uma linguagem mais simples, mas carregada de significado. E isso pode resumir a obra. Uma das curiosidades do livro de Vidas Secas é que o primeiro capítulo a ser escrito foi o capítulo 9, que é o capítulo que retrata a cadela-baleia, cachorra-baleia, perdão. Esse capítulo ele vai trazer uma humanização da cachorra pro livro e vai acontecer um desastre, enfim. Era isso. Olá, meu nome é Gian e hoje eu vou apresentar uma leitura analítica que eu fiz do livro Vidas Secas. Em Vidas Secas, a palavra e a linguagem elas têm um papel central e ao mesmo tempo paradoxal. A narrativa ela é marcada por um silêncio profundo, uma linguagem seca que reflete a aridez tanto do sertão quanto da vida psíquica dos personagens. E Graciliano ele escolhe uma escrita minimalista, quase árida, para expressar algo que ultrapassa as palavras, o indizível da existência humana. Na visão psicanalítica, esse silêncio ele pode ser entendido como a manifestação do inconsciente, daquilo que não consegue ser simbolizado. Os personagens, especialmente o Fabiano, assim a Vitória e até mesmo a cachorra-baleia, eles vivem um estado de repressão constante, não apenas social, mas também emocional. Falta neles uma linguagem para nomear o que eles sentem, e essa ausência de palavra é o sintoma que de um sujeito aprisionado pelo real, pela miséria, pela seca e pela própria impossibilidade de elaborar o sofrimento. A linguagem, portanto, ela aparece como um lugar de conflito. É pela palavra que o sujeito poderia se constituir, mas em Vidas Secas a palavra ela é precária, ela é limitada. É como se o inconsciente tentasse emergir, mas fosse sempre contido pela dureza da realidade. A Graciliano traduz isso num estilo literário que beira o silêncio, uma escrita enxuta, que deixa lacunas e convida o leitor a projetar nelas o conteúdo simbólico que falta aos personagens.
E quanto à questão sobre a expressão-chave, há uma que sintetiza a essência da obra. Fabiano era um bicho. Fabiano era um bicho. Né? Essa frase ela carrega uma carga simbólica enorme. Nela vemos a desumanização imposta pela miséria, mas também um retorno ao estado primitivo, aquilo que na psicanálise poderíamos associar ao rebaixamento do eu, a dissolução do sujeito diante de um superego opressor e de uma realidade intransponível. No entanto, o livro também mostra lampejos de desejo, como o sonho de sinhar a vitória com uma cama de couro. Esse pequeno desejo lhe representa uma pulsão de vida, a tentativa do inconsciente de manter alguma esperança, algum sentido simbólico mesmo em meio à escassez. E o que eu diria da obra, eu diria que em Vidas Secas é em última instância, uma narrativa sobre falta. A falta de palavra, a falta de afeto, de reconhecimento, de sentido. E é nessa falta que a subjetividade se forma. Graciliano, talvez sem ele querer, ele construiu um retrato psicanalítico da alma humana em condição extrema. Seres que não conseguem se reconhecer como sujeitos porque o mundo os reduziu ao silêncio. Obrigado. Então, eu sou a Cristine, acadêmica da 8ª fase de Psicologia, e eu vou falar um pouco da perspectiva da repressão e recalque. Quando a gente lê essa obra, é muito difícil a gente não perceber a questão do silêncio que envolve toda a obra. Teve muitas questões, alguns trechos que eu marquei, que fica muito evidenciado essa questão, mas até na obra completa fica muito explícito quando você vê dessa perspectiva psicanalítica. Então, a psicanálise, ela ajuda a gente conseguir identificar essas questões nessa obra, em que eles estão caminhando pelo sertão em busca de uma sobrevivência, e eles acabam encontrando um abrigo numa fazenda, onde eles ficam nesse local por algum tempo. Tem o patrão, o Fabiano, né, que se torna patrão dele, e o Fabiano ele é muito explorado, né, trabalhando, ele é muito humilhado, percebia as coisas que eram erradas, que ele se sentia humilhado, mas ele sempre ficava calado, ele não expunha essa questão, né? Então, ele aprendia, ele se revoltava, mas ele aprendia a se calar diante dessas dificuldades que ele via e que ele percebia. E tem um trecho que evidencia muito mais essa questão do Fabiano se calar diante dessas situações. É o trecho que fala: Fabiano não sabia falar, falava pouco, as palavras saíam enroladas, trocadas e mal pronunciadas. Então, quem lê percebe que o Fabiano tem muitas questões que o Fabiano que são erradas e ele acaba ficando calado. E tem muitas situações onde ele só expressa o que ele sente, ele não sabe nomear, mas ele só expressa aquilo quando é uma situação quando se escapa do controle, né? Da forma como ele se sentia e como ele não sabia nomear é como ele compreendia o mundo, né? Então ele tem uma certa limitação com a linguagem, né? E isso não era só uma questão de falta de estudo, é uma questão de repressão dos próprios sentimentos, né? Então esse silêncio dele seria um reflexo da repressão social e emocional que transforma quase num ser sem voz. Então ele era um sujeito sem voz. Então o desejo e a raiva dele ficavam presos dentro dele, e isso só se escapava quando era uma situação de explosão, né? Igual foi dito. Então, na perspectiva freudiana, o recalque ele é um processo em que o conteúdo inconsciente, geralmente os desejos ou os impulsos reprimidos, são impedidos de emergir à consciência. E o Fabiano, né, o silêncio, a dificuldade da linguagem que ele tinha, é muito dessa questão, né, dessa impossibilidade de simbolizar o que ele sentia, de nomear, de descrever de certa maneira, e até por não precisar, talvez, querer lidar com isso, porque era uma coisa que realmente acontecia internamente, mas ele não queria enfrentar essa questão. Então, assim, o recalque ele se manifesta não apenas no nível do conteúdo, que é o recalcado, mas no nível da própria linguagem, ou melhor, da falta dela. Então, no sentido de que a linguagem, ela não precisa ser só o que é dito, é o que não é dito. É muito mais a questão do não dito. Então, tem muito disso até na obra inteira, e até como o Fabiano pode ser visto dessa maneira, que é o não dizer,
que ele não dizia muita coisa, e isso, o não dizer, as pausas, tem muito mais simbolismo por trás disso do que às vezes quando é dito. O silêncio também carrega muito significado. A questão da repressão deixa que impede do sujeito dele se pôr, de se colocar como no lugar de sujeito, né? Então, até por essa falta dessa linguagem faz com que ele não se coloque nesse lugar de sujeito, até porque é na linguagem que o sujeito se estrutura. Então, se o Fabiano ele não tem essa linguagem bem estruturada, que sujeito que ele se torna com base nisso, né? Um pouquinho sobre a Sinha Vitória, que ela é a esposa do Fabiano, né? E tem uma questão no livro, né? Uma parte de um trecho do livro que fala que Sinha Vitória sonhava com uma cama de couro, a rede lhe cansava o corpo, sonhava com uma cama e lençóis brancos. Então, isso, essa parte do livro expressa de maneira muito fácil pra gente entender o desejo. É um desejo velado, de conforto, de estabilidade, que ela não tinha, até de uma maneira estrutural e social, né? Que ela não tinha essas condições, mas esse desejo dessa cama seria desse conforto, né? Então, é um desejo que ele fica no campo do imaginário, ele não é do campo do real, porque é um desejo que ele nunca se concretiza, ele não se realiza. Então, é um desejo que ele existe de forma inconsciente, né? Mas nesse sentido, assim, que ela tem esses desejos de coisas mais materiais, digamos assim, se a gente for ver, mas tem o seu simbolismo, tem essa questão do desejo imaginário. Segundo Freud, o recalque ele não elimina o desejo. Na verdade, o desejo ele sempre vai existir ali, só que de uma maneira inconsciente. Ele é empurrado para o inconsciente. Então, ele é expresso até nos sonhos, né? Que Freud fala muito sobre a interpretação dos sonhos e que é nos sonhos onde do desejo se manifestar através do sonho. E é isso que acaba acontecendo com a Sinha Vitória. Eu vejo por essa perspectiva, de que o desejo dela existe nas coisas como a cama, como ali nos lençóis brancos, mas no sentido velado, no sentido de que ela deseja isso, é como se estivesse se manifestando esse desejo através do sonho, através desse objeto material. Até o Lacan diria que ela vive presa a uma falta estrutural, né? Então, o desejo dela gira em torno desse objeto, representa essa falta. Então, ela coloca a cama como um símbolo de ideal inatingível, né? E a repressão, ela também é social, porque a estrutura patriarcal de pobreza impede com que isso realmente se concretize, né, de alguma maneira. Então, claro que ali a gente fala que está no campo do imaginário, mas também até por conta dessas condições de vida que eles carregam. No final do livro, quando a família ela caminha em direção a uma terra, em um lugar melhor, pode ser percebido como a questão que Freud diz da acordar, repetir e elaborar, né? Porque quando uma experiência ela é vivida e reprimida, ela não consegue ser simbolizada, que é muito o que acontece durante o livro. Eles não conseguem simbolizar. Então, acaba com que eles caem na questão de sempre ficar repetindo a mesma questão. Então, na questão de falar que o livro ele termina como ele começa, é porque ele começa com eles buscando um lugar melhor para viver, e eles terminam buscando um lugar melhor para viver, e acaba que eles sempre caem nas mesmas situações, repetindo as mesmas situações e se mantendo nessas condições. E também tem a questão que Freud diz da fixação do trauma, né? Então, são experiências que não foram elaboradas no inconsciente e elas retornam continuamente. O que mais me chama a atenção durante o livro todo é a questão justamente do não dito. Tem muitas coisas que acontecem que são muito simbólicas e que até o Graciliano Ramos ele provoca o leitor a isso, que é você conseguir perceber que tem muitas coisas no não dito. Fica claro que tem muitas situações até do Fabiano, de toda a estrutura familiar, até porque, né, tem a questão da influência até para os filhos, né? Então, da questão do Fabiano influenciar até a questão dos filhos de não expressar aquilo que é sentido, né? A escuta na psicanálise, ela não faz só das palavras, mas também dos silêncios. Então, como eu havia dito, é a questão dos... até mesmo na clínica, né? Então, quando o paciente ele fica em silêncio ou que tem uma pausa maior conforme
um assunto e outro, ou no mesmo assunto. Então tem muita coisa que é para ser dita no silêncio. Tem muita coisa que o analista ele tem que se atentar por essa questão, né? Se atentar a esse silêncio, o que ele representa. Tem muitas coisas que significam nesse silêncio. Então é isso que mais me chama a atenção durante a obra inteira. A repressão e o recalque, né? Nesse sentido, eles recalcam muitas coisas. São sentidas muitas coisas, mas eles não expressam, não sabem, né? Por conta da falta dessa linguagem, né? Que é o que estrutura o ser humano. Então, o que eu mais percebi nessa obra de Vidas Secas, do Graciliano Ramos, é essa questão dessas vozes atravessadas pela falta. Sim, a Vitória, ao recordar o papagaio, sente pesar, mas não expressa a dor. Ela reprime, internalizando o sofrimento como única forma de suportar a realidade. Para Lacan, o papagaio pode ser entendido como objeto do desejo, símbolo da falta e da palavra perdida. Sua morte confirma a exclusão da família do campo da linguagem do reconhecimento simbólico. Ninguém fala, ninguém escuta, ninguém é verdadeiramente sujeito. Assim, a morte do papagaio representa mais do que a necessidade de sobrevivência. É a morte da palavra, o desaparecimento da possibilidade de comunicação e de expressão. Graciliano Ramos usa esse gesto para mostrar que, em Vidas Secas, a pobreza vai além da fome e da seca. É uma pobreza simbólica e existencial, até onde o ser que podia falar é silenciado, e o silêncio se torna a única linguagem possível. No trecho, o menino não sabia o que era o inferno. Tinha medo, mas não entendia. Vemos o nascimento da repressão. O menino sente medo de algo que não compreende, iniciando o processo de formação do superego, a voz interna da autoridade e da culpa. Na visão freudiana, é o momento em que o sujeito se confronta com a lei e começa a reprimir seus impulsos. Para Lacan, esse é o ingresso no campo da linguagem e da lei. O desejo passa a existir em torno da proibição. O medo, sem compreensão, revela o recalque em formação, pois o menino aprende a conter o desejo de saber e sentir. Já o menino menor, descrito em Chorava só, sem ser compreendido, ou A mãe o segurava e ele só andava, cansado, sem reclamar, mostra o aprendizado precoce do recalque emocional. Ele reprime o choro e o desconforto para se adaptar à dureza da vida, internalizando desde cedo que expressar o que sente é algo proibido. No episódio da morte de Baleia, Fabiano precisa matar a cadela que ama. Fabiano jurou que não matava mais bicho nenhum, mas a desgraçada estava ali, gemendo. Aqui, ele reprime o afeto em nome da sobrevivência. Esse gesto expressa o conflito entre o Eros, vida, e o Thanatos, morte. Matar por piedade é uma forma de negar o sentimento para evitar o sofrimento. Quando o menino menor chora escondido pela morte da cadela, temos novamente o recalque, a contenção da emoção para se manter firme diante da miséria. Assim, em Vidas Secas, o recalque e a repressão não aparecem só nas falas, mas no modo de viver dos personagens. A falta de palavra é também uma falta de lugar como sujeito. Graciliano Ramos transforma o silêncio em símbolo da repressão social e emocional. O desejo existe, mas sufocado, impedido de ser dito. A seca, a miséria e o mutismo revelam não apenas uma carência material, mas também uma pobreza simbólica, em que os personagens são silenciados pela vida e pelo inconsciente. No conto O Papagaio, a lembrança de Sinhá Vitória sobre a morte da ave pelas mãos de Fabiano revela, de forma simbólica, o drama da falta de comunicação que atravessa toda a família. O papagaio era o único ser que falava naquele ambiente dominado pelo silêncio. Sua presença simbolizava a possibilidade da palavra, aquilo que os personagens humanos não conseguiam exercer. Quando Fabiano o mata para servir de alimento, não elimina apenas um animal, mas aniquila o único vestígio de linguagem e afeto dentro da casa. O contraste é profundo, o animal falante é silenciado, enquanto os seres humanos, marcados pela miséria e pelo recalque, permanecem incapazes de falar. Eu sou a Maria Gabriele e na minha parte vou falar sobre os estados psíquicos e afetivos presentes na obra Vidas Secas. Ao ler Vidas Secas, eu percebi que o silêncio dos personagens fala mais do que qualquer palavra. A ausência de linguagem em Fabiano, Sinhá Vitória e nas crianças não é apenas uma limitação social, mas é um reflexo profundo da repressão e da angústia que vivem dentro deles. Pela ótica da psicanálise, esse silêncio é uma forma de recalque, uma maneira de conter os afetos, os medos e os desejos.
Fabiano sente raiva, né? Ali ele sente frustração e os desejos, né? Mas ele não consegue expressar, né? Esses sentimentos dele, né? E o silêncio dele é uma defesa, né? Ele recalca o sofrimento e o que vemos é um homem endurecido ali, né? Que precisa reprimir o que sente para continuar, digamos, existindo. O menino mais novo, ele traz a angústia do não saber, né? Quando ele pergunta o que é o inferno e o pai o repreende, o desejo de aprender é negado, né? E entre a fala e o silêncio, entre o desejo e o medo, né? Vidas Secas não é um livro leve. Ele é uma leitura que exige entrega, sabe? Porque ele mexe com a gente de um jeito muito humano. E ele mostra o quanto a falta de palavras pode representar dor, né? Dor, impotência e até resistência, né? E eu realmente me entreguei à leitura, mesmo com o incômodo, eu me deixei afetar. Eu percebi que o silêncio também é uma forma de fala, né? Ali, às vezes, o que é dito e grita muito mais do que é falado, né? Eu concordo com o ator na forma como ele retrata essa realidade seca e dura, porque ele é real, é humana, né? Mas também discordo da falta de esperança, né? Porque acredito que mesmo na aridez, o desejo pode transformar. E em síntese, Vidas Secas me fez pensar que o silêncio, às vezes, é uma forma de sobrevivência, né? Mas também pode ser um aprisionamento, assim. E pela psicanálise, o silêncio é o lugar onde o inconsciente grita. E é nesse grito mudo que a obra se torna tão humana, tão real e tão dolorosa. Boa noite, meu nome é Daniel. Eu sou a Maria. Então, Maria, eu vou perguntar para você e você vai me responder logo mais. De que maneira a aridez do sertão e a precariedade das condições da vida interferem na condição do sujeito? Bom, segundo a psicanálise, o sujeito ele se constitui a partir das experiências e das relações que estabelece com o outro. No caso do menino mais novo, o ambiente árido e hostil do sertão marca profundamente a sua formação psíquica. Ele cresce em um espaço onde falta afeto, palavras, possibilidades simbólicas. A luta diária pela sobrevivência impede que a família desenvolva uma comunicação emocional profunda. Assim, o menino ele tem uma dificuldade de simbolizar e transformar suas experiências em palavras e significados. A rigidez externa do sertão reflete na rigidez interna, uma carência de linguagem, de desejo e espaço para ele poder sonhar. Sua subjetividade é moldada pela dureza da vida, pela violência silenciosa da miséria e pela repressão dos afetos. Daniel, quais as informações culturais, antropológicas e sociológicas o livro traz? Então, Vidas Secas revela um Brasil marcado pela desigualdade social, pela opressão econômica e pela sobrevivência em condições extremas. Culturalmente, retratando o sertanejo preso a um ciclo de pobreza e silêncio, onde até a linguagem é limitada, como se a própria fala fosse um luxo. Para a psicanálise, essa leitura, melhor dizendo, amplia a escuta para o sujeito cujas dores não se expressam em palavras, mas em sintomas corporais, silêncios e gestos. Após ler o livro Vidas Secas, o analista
prende ao ouvir, o não dito, o sofrimento que vem do contexto social que se infiltra no inconsciente. A escuta se torna mais sensível à inclusão, à miséria à falta simbólica, compreendendo que o sujeito é atravessado pela cultura e pelas condições materiais da vida. O autor deseja provar algo? Ele deseja convencer alguém alguma coisa? Sim, o Graciliano Ramos, ele não escreve apenas uma história, ele faz a crítica social e existencial. No seu discurso, ele mostra como a opressão social e econômica desumaniza o sujeito. Ele não tenta convencer com argumentos diretos, mas com uma força simbólica do silêncio e da seca. Sobre a ótica psicanalítica, o autor denuncia a perda da palavra, o ponto em que o sujeito é reduzido ao real da necessidade, sem espaço para desejo. O Graciliano, ele deseja fazer o leitor sentir a ausência da humanidade e perceber que sem a condição digna, o sujeito perde parte da sua constituição simbólica. Então, na nossa conclusão psicanalítica, a gente concluiu que o sertão é mais do que um cenário, ele é um espelho da alma. O menino, ao admirar o pai, deseja o reconhecimento, revela o nascimento do desejo. Mas esse desejo ele é sufocado pela realidade dura que eles têm. Assim, o texto mostra como o ambiente precário limita o desenvolvimento psíquico, deixando marcas de silêncio, solidão e a falta da simbolização também. Então, lendo o livro, eu fiz um pensamento, né? Falando sobre o livro, sobre a sociedade em torno. Quando você priva as pessoas das coisas mais elementares para a sua sobrevivência, para a sua subsistência, elas passam a ter vidas secas, secas de comida, secas de segurança, secas de saúde, de educação. Essas pessoas tornam secas também, secas de pensamentos, secas de sonho, secas de esperança. Então essa foi a nossa parte. Beijo, tchau! Olá, meu nome é Poliana e eu vim falar um pouquinho sobre a escuta analítica e os significados simbólicos da obra Vidas Secas de Graciliano Ramos. A proposta é pensar em como o analista literário escuta os discursos presentes no texto e revelam dimensões simbólicas profundas na vida dos personagens. Enquanto analista, a escuta em Vidas Secas vai além do que se é dito, é também a escuta do sofrimento da pessoa e é uma escuta bem sensível, porque tem muitos momentos que não há falas, então a gente tem que escutar a linguagem do sofrimento da pessoa. Os significados simbólicos aparecem cada vez mais na narrativa em todas as suas partes, como por exemplo, a seca não simboliza apenas um fenômeno natural, mas também a aridez emocional e a repetição do sofrimento. Já a baleia, a cadela, representa a ternura e a humanidade que ainda resistem naquele tema de desolação. Esses símbolos falam mais alto do que as próprias palavras. Quanto ao acréscimo da obra, acredito que não precisa acrescentar nada, porque é uma obra bem densa e equilibrada, e justamente porque o essencial está em poucas palavras ditas ali, o essencial que se precisa para essas perguntas. E assim, a escuta analítica de Vidas Secas nos convida a ouvir exatamente esse silêncio do que não é falado e o silêncio do sofrimento. No capítulo O Menino Mais Velho, encontramos um trecho emblemático, porque o menino pergunta à mãe o que é o inferno, mas ela responde de maneira vaga e superficial, apenas dizendo que é um lugar ruim. E ele, sem receber uma explicação concreta, o menino busca compreender o conceito por meio da própria imaginação, associando a castigos físicos e sofrimentos que extrapolam a sua experiência cotidiana. Esse trecho é simbólico porque mostra como as experiências humanas e os conceitos abstratos precisam ser medidas pela linguagem para que possam ser assimilados. A frustração do menino revela o limite do conhecimento infantil, mas também a forma como o ambiente familiar e social influencia o desenvolvimento psíquico. Na perspectiva psicanalítica, nós vemos elementos do recalque e da pulsão de saber. O desejo de compreender algo desconhecido é reprimido pela falta de palavras adequadas e pelo contexto de pobreza material e educacional.
o menino sente a força da limitação simbólica, experimentando uma pequena frustração que reflete a tensão entre o desejo e a impossibilidade. Segundo Lacan, a linguagem constitui inconsciente e é por meio dela que o sujeito consegue simbolizar seus desejos e medos. A dificuldade do menino em nomear e compreender o inferno evidencia a castração simbólica, que é a impossibilidade de acessar plenamente o conhecimento e de ser totalmente compreendido pelo outro, que impõe limites ao seu desejo, moldando sua experiência psíquica. Em termos freudianos, podemos interpretar que esse recalque inicial diante da falta de respostas cria uma tensão que orientará mais tarde a construção do superego e a internalização de normas, evidenciando como o contexto social e familiar interfere diretamente na formação do sujeito. Esse trecho, ele permite reflexão sobre a relação entre a linguagem e a exclusão social. A incapacidade do Fabiano e da mãe de fornecer respostas claras ao menino evidencia como a falta de acesso ao conhecimento e ao vocabulário adequado constitui uma forma de exclusão social e educacional. Então, como eu já havia dito anteriormente, né, a psicanálise sugere que a linguagem é fundamental para a constituição do sujeito, porque ela permite simbolizar experiências, organizar desejos e lidar com os conflitos internos. Quando a linguagem é limitada ou ausente, como vemos na vida do menino e de sua família, há uma repressão simbólica, né, que impede o reconhecimento de sentimentos e a expressão plena do desejo. O menino, né, ao tentar compreender por si mesmo, demonstra o esforço do sujeito em lidar com a frustração e em construir significados próprios diante da ausência de resposta. Essa dificuldade de nomear e compreender o mundo reflete a violência do silêncio e o impacto da exclusão social sobre o desenvolvimento psíquico, revelando como que a limitação da palavra pode gerar angústia, impotência e desejo reprimido. É possível também identificar na obra um padrão recorrente, que seria a repetição cíclica do sofrimento, da frustração e da limitação de expressão. Então, assim como o menino enfrenta essa impossibilidade de compreender o que é o inferno, os outros personagens vivem situações de repetição e restrição, né? O Fabiano diante do patrão, a família fugindo da seca, a baleia, né, a cachorra enfrentando a morte. Então, o autor, né, ele organiza a narrativa de forma cíclica. Os acontecimentos se repetem e os personagens permanecem presos a situações que simbolizam a escassez, a opressão e o desejo frustrado. Essa repetição, ela cria um ritmo que evidencia o caráter estrutural do sofrimento e do recalque, reforçando a percepção de que os sujeitos estão limitados por meio social e pelas suas condições de vida. Então, essa estrutura reflete a compulsão, a repetição e a incapacidade do sujeito de romper com as experiências traumáticas, destacando como o ambiente e a história pessoal moldam, né, os processos psíquicos. E o livro, ele não apenas narra eventos, mas ele constrói uma estrutura simbólica que conecta a relação da linguagem, desejo, repressão e sofrimento em todo o romance. Oi, eu vou falar sobre a repressão no trecho Fabiano e o Soldado Amarelo de Vidas Secas. E a primeira repressão acontece quando Fabiano é agredido por uma autoridade de poder, agredido tanto fisicamente quanto emocionalmente, porque ele é humilhado. E a segunda repressão acontece quando ele guarda para ele esses sentimentos de raiva, de tristeza, de vontade de reagir. E a leitura nessa parte da obra é uma leitura... Ela é escrita de uma maneira seca também, sem exprimir emoção, o que diz sobre o estado de espírito do Fabiano, de como ele está se sentindo por dentro. Então, essa dor ela não é resolvida, não é elaborada, ela só é suportada. E essa repressão, para a leitura psicanalítica, ela vem de um consciente marcado por culpa e por obediência. E acaba que o Fabiano acaba incorporando a atitude do agressor. Então, fazendo essa reflexão de que o Fabiano, ele acaba reproduzindo, né, a atitude que foi cometida com ele por não elaborar a dor e o sofrimento psíquico dele, é possível sim a gente suspender o julgamento moral nesse caso, porque
Fabiano acaba não sendo só uma vítima e o soldado acaba não sendo um vilão. Ambos, né, estão presos em uma estrutura social e psíquica que condiciona os comportamentos deles, por falta de elaboração dos sentimentos. Olá, tudo bem? Eu sou a Ana e ao ver mais sobre Vidas Secas, né, sobre esse livro, eu percebi o quanto o meio influencia a formação psíquica do sujeito. Então, a pobreza, a seca e o silêncio, eles não são só parte do cenário, mas são elementos que atravessam o inconsciente desses personagens, moldando os seus desejos, a falta deles, ou como eles conseguem simbolizar ou não isso, né, o que eles vivem, no caso. Fabiano, sim, a Vitória e os meninos, eles são exemplos de como a escassez material também produz uma escassez simbólica, né? Porque ali, naquele lugar, não há espaço para os sonhos, não há espaço para os desejos, não dá espaço para uma identidade mais livre, né? Essa leitura me ensinou que o sofrimento humano, ele não é só interno, mas ele é externo e está nas condições externas que oprimem e silenciam, tá? Então, o sertão, ele é mais que um lugar físico, ele representa um deserto interno, um vazio psíquico causado pela falta de afeto, da linguagem e do reconhecimento. Vidas Secas, para mim, é escutar o silêncio, perceber o que não é dito e que a ausência da palavra também é um discurso. A obra me mostrou que o papel do analista é justamente esse, é oferecer um espaço onde a fala possa existir, onde o sujeito possa se reconhecer e dar sentido à sua própria dor. E por fim, Vidas Secas nos ensina que no meio do caos sempre existe um resto de desejo, uma possibilidade de vida que insiste, e é aí que começa a possibilidade de transformação. O nosso muito obrigado e até a próxima.